Com grande alegria, anuncio Paulo Henrique Saraiva Câmara, economista, pós-graduado em Contabilidade e em Controladoria Governamental, mestre em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste pela Universidade Federal de Pernambuco, é auditor do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco desde 1995, atuou como secretário de Administração, secretário de Turismo, secretário da Fazenda do Estado de Pernambuco entre os anos de 2007 e 2014 e foi governador do Estado de Pernambuco de 2015 a 2022. E depois dessa longa trajetória, o Estado de Pernambuco emprestou sua liderança e seu governador ao Banco do Nordeste do Brasil para servir ainda mais e melhor, não só ao povo de Pernambuco, mas ao Nordeste brasileiro e ao Estado de Minas e do Espírito Santo. Seja bem-vindo, presidente Paulo Câmara. É uma honra ter você conosco. Bom, pessoal, boa noite. Agradecer a esse convite aqui do ILES, da Trends, estar aqui hoje, agradecer ao Roberto e ao Marcos André, cumprimentar aqui nosso Helder. Helder trouxe uma apresentação aqui, vocês viram os números. Eu ia trazer também uma apresentação, mas quando eu fui ver, em cima da hora, tinha quase 40 lâminas, eu digo, não dá não, 40 lâminas aqui, vou cansar todo mundo. Vou fazer mesmo dentro desse espírito que eu já vi aqui, de trocar informações, trocar experiências, falar um pouco do que a gente está fazendo e, ao mesmo tempo, falar também um pouco do que nós pretendemos fazer também em 2025, até porque já estamos encerrando 2024 e temos um 2025 aí também desafiador. Mas, para nós do Banco do Nordeste, é sempre importante ter oportunidades de momentos como esse, junto aqui ao empresariado cearense, de prestar contas do que nós estamos fazendo desse banco, cujo o instrumento que ele representa é um instrumento realmente de desenvolvimento. É um banco que tem 72 anos, que foi feito lá atrás, buscando realmente ser um agente de desenvolvimento para uma região que precisa, naquela época, em 1952, já precisava, e agora continua precisando, ser um ator importante de diminuição de desigualdades e de buscar realmente dar as oportunidades que a nossa região tem e de potencial e que precisa ser colocado em prática. E os desafios são enormes, mas são desafios importantes, porque quando nós vamos olhar o que passa o Brasil hoje e o que passou o Brasil no passado recente, a gente tem uma condição hoje muito melhor de fazer um planejamento, de se desenvolver ações, de buscar objetivos e de alcançar esses objetivos, até porque o Brasil passa realmente por um momento de oportunidades maiores do que a gente viu lá atrás. E eu digo isso pelos próprios números que nos foi apresentados, né? Seja a questão do orçamento, seja a questão da economia. O Brasil, ano passado, cresceu algo em torno de 3% do seu PIB, esse ano está retomando um crescimento também que vai ficar perto disso aí, dos 3%, ou seja, são 2 anos importantes. Se nós formos olhar lá atrás, o que aconteceu de 2015 para cá, foram períodos econômicos de muita instabilidade. 2015 e 2016, por exemplo, aconteceu pela primeira vez no Brasil o que não tinha acontecido desde que se mede PIB nesse país, que foram 2 anos consecutivos de PIB negativo. Depois nós tivemos aquele período de muita instabilidade, seja econômica, seja política, seja social também, e tivemos uma pandemia nesse processo, que foi um momento também de muita dificuldade, que passou o mundo, e que passou o Brasil, que passou o Nordeste, que passou todos nós que presenciamos aquele momento. E de 2023 para cá, não. A gente está vendo aí as coisas acontecendo, vendo um diálogo federativo voltando da maneira correta, porque a União tem que conversar com os estados, independente da cor partidária e da crença de cada governante, mas tem que governar olhando os 27 estados da federação e buscando fazer as parcerias. Isso é fundamental, e a gente vê isso no Brasil sendo retomado. E vê também parcerias dos estados com os municípios,
que hoje passam também por uma realidade diferente. Hoje os municípios estão com condição fiscal melhor do que a gente viu lá atrás também. Essa questão que foi apresentada pelo Helder aqui das emendas é um aspecto importante hoje do municipalismo, né? Os municípios hoje têm tido acesso a uma condição de recursos que lá atrás eles não tinham, um volume maior, mais expressivo, ou seja, estão com uma condição também fiscal sempre desafiadora, porque o setor público nunca tem uma situação fiscal confortável, mas com mais meios, com mais condições realmente de fazer o que precisa ser feito para cuidar do dia a dia da população. E nesse sentimento, nessa ótica que a gente assumiu o Banco do Nordeste o ano passado, o presidente Lula, quando nos chamou, ele chamou numa missão muito boa, para quem é convidado como eu fui, depois de ter passado 8 anos como governador de Pernambuco, nesses períodos que eu citei aqui, de PIB negativo, de crises políticas, crises sociais, crises institucionais, de ter passado por uma pandemia, como a gente passou, de ter tido uma oportunidade também de governar onde havia dificuldades de interlocução com o governo federal. A gente encerrou um ciclo em Pernambuco e vem aqui para o Banco do Nordeste, e o presidente, quando me chamou, me deu apenas uma missão: faça o banco crescer. Então, é uma missão muito mais tranquila, porque você tem os instrumentos e precisa aplicar esses instrumentos em nome de uma boa causa, que é fazer realmente uma instituição que tem todo um potencial de crescer e de crescer de maneira sustentável, fazer o que precisa ser feito dentro dessa lógica de atuação. Nós atuamos nos 9 estados do Nordeste, atuamos no norte de Minas e atuamos no norte do Espírito Santo. Isso tudo somado dá mais de 2.000 municípios. Então, se a gente olhar que o Brasil tem 5.000 e poucos municípios, a gente está falando aí que nós cuidamos do desenvolvimento regional dentro de uma ótica de mais de 2.000 municípios. E quando você olha o Nordeste, vê que o Nordeste ele tem muitas particularidades e muitas semelhanças entre os estados, mas também tem muita diferença. Cada estado tem um potencial diferente, cada estado tem uma forma de trabalhar diferente, cada estado, espacialmente, dentro do seu espaço territorial, tem também ações diferentes. Então, são desafios constantes, mas o banco também se preparou para esses desafios, tem um corpo técnico qualificado. Tivemos a condição de fazer um concurso público ano passado e chamar esses concursados esse ano, então estamos com uma condição também de melhoria do atendimento das demandas que chegam ao banco muito grande, de dar respostas, de dar agilidade, de diminuir a burocracia, que é também um desafio que a gente tem no dia a dia. E estamos fazendo isso. 2023 foi um ano importante, eu acho que para o banco acelerar e ver que dá para crescer, e dá para crescer da forma correta. Crescemos 27% nas nossas contratações de 2023. Também fizemos o que precisava ser feito, né? O banco não é para ter dinheiro guardado, nem o orçamento represado. O banco é para utilizar o orçamento que tem e aplicar corretamente. O desafio é aplicar corretamente. E fizemos isso, crescemos 27%. E esse ano estamos com a expectativa também de crescimento, que a gente vai finalizar 2024 também como um ano positivo, apesar do nosso orçamento de 2024 ter sido o mesmo orçamento de 2023 em termos financeiros, porque o orçamento do FNE, do Fundo Constitucional, cresceu em 2024. Só que a gente tinha sobras de recursos de 22 que a gente aplicou em 23. Então, o nosso volume de aplicações de 23 terminou sendo muito grande, e 24 foi um ano desafiador, porque a gente precisa ganhar de 23 e com praticamente o mesmo orçamento, mas tivemos oportunidades de introduzir fundos novos, né, principalmente parcerias que nós fizemos com organismos internacionais, e vamos ter um ano de 2024 muito positivo e de crescimento em relação a 2023, tanto nas contratações, mas principalmente nos desembolsos. O banco estava contratando muito e estava desembolsando pouco. Também não interessa. Interessa contratar muito, interessa desembolsar muito, porque quando você desembolsa é que você mostra que o trabalho está acontecendo, porque o dinheiro com desembolso é que chega na ponta, é que chega no empreendedor, é que chega nas pessoas para poder fazer os seus investimentos, para fazer os seus empreendimentos. Então, isso está acontecendo em 2024, que vai ser um ano importante, e vamos começar 2025 também com um planejamento que já está pronto, com uma expectativa orçamentária de um crescimento importante no FNE. Vamos crescer 18,5% em 25, ou seja, vamos ter aí mais condições de mais recursos para empregar na região Nordeste. E como é que esses recursos estão sendo empregados, pessoal?
Como é que a gente está utilizando os nossos recursos? O banco tem uma característica muito própria. Vocês conhecem, que vocês são daqui, o banco é daqui, ou seja, a sede é daqui, a maioria dos funcionários é daqui, e o banco tem uma característica muito própria. É o banco do microcrédito. Tem 2 programas que são os programas referência aqui no Brasil, que é o Crédito Amigo e do Agroamigo. Só esses 2 programas chegam a mais de 3 milhões de pessoas, que são os nossos clientes. Então, o banco tem uma vocação muito clara, muito definida e muito bem conceituada, que isso é que é importante em relação a microcrédito produtivo orientado. E é também um banco que atua com muita característica nas micro e pequenas empresas. Ele também atuou com essa vocação, que é uma vocação importante, até porque a região Nordeste, a presença das micro e pequenas empresas é enorme. Em alguns estados representa 90% de toda a formalização dos CNPJs é de micro e pequenas empresas. Então, é um banco também que está muito junto desse segmento. E quando a gente soma microcrédito produtivo orientado e quando soma a questão das micro e pequenas empresas, o que a gente chama de público de porte prioritário, representa 60% do que o banco atua, mas representa muita gente, representa muitos e muitos clientes e representa muitos e muitos recursos que são colocados na economia através desses agentes econômicos, dessas pessoas que utilizam desse crédito. E temos os outros 40%, que são voltados do nosso orçamento, que são focados nas médias e nas grandes empresas, e são focados principalmente nas áreas de infraestrutura, que é uma questão também muito importante para a nossa região, porque nós só vamos crescer no ritmo que a gente quer, nós só vamos diminuir essa desigualdade que existe na região, se a gente preparar a nossa região com infraestrutura adequada para receber investimentos. Então, o banco tem esse olhar também dentro de atuar ajudando a melhoria da infraestrutura da região. E os programas do governo federal estão muito conectados também com essa questão da infraestrutura e com o papel do banco. Se nós formos olhar o novo PAC, que foi apresentado ano passado pelo presidente Lula, e já está em andamento muitas dessas ações do novo PAC, 42% do novo PAC é com recursos para a região Nordeste. Então, muita coisa está acontecendo aqui, e muita coisa o banco é parceiro também desses investimentos. Isso também vale para a Nova Indústria Brasil, que também tem um olhar do processo de reindustrialização, de uma forma diferente, né, porque hoje a indústria ela precisa ter a sustentabilidade como uma ação presente, né, a inovação também, a gente precisa ser mais produtivo, né, então, tem 2 programas governamentais que são muito conectados com o que o banco tem feito. E, nessa questão da infraestrutura, a gente tem sido um dos grandes parceiros dos grandes programas de energias renováveis que a região Nordeste tem recebido. O banco hoje praticamente participa de todas essas atividades, ou seja, de todos esses empreendimentos, seja de energia solar, seja de energia eólica, nós somos agentes financiadores desse processo. Isso é muito importante, porque a região carecia muito disso, e hoje a região é a fortaleza, ou seja, se tivermos problemas de abastecimento de energia, o Nordeste com certeza vai suprir as outras regiões que tiverem com dificuldade, dado ao estoque que a gente tem hoje de energia solar e de energia eólica em geração. Então, o banco apostou nisso lá atrás, nos últimos 5 anos foram mais de 30 bilhões investidos, e isso é uma ação importante que a gente tem contribuído. Como também temos feito uma ação, aí desde o ano passado, junto aos estados, para a questão do saneamento básico. A gente tem atuado junto aos governos estaduais, junto aos governos municipais, para também avançar nessa pauta, nessa agenda, que é uma agenda atrasada, que é uma agenda que precisa dar celeridade, porque nós não podemos conviver com nossas cidades, em média, apenas 30% do saneamento básico acontecendo nessas cidades. Então, isso também é um foco que o banco tem feito desde o ano passado, que está acelerando em 2024, que vai acelerar em 2025. Só esse ano foram 4 bilhões de reais em saneamento básico que o banco está financiando. Isso representa mais do que o dobro do que se investia lá atrás na região, em relação aos 4 últimos anos do governo anterior. O banco também tem um foco muito grande na questão do agro, da agricultura empresarial.
Isso também está dentro daquele porte dos 40% que eu falei aqui do nosso orçamento. Nós somos hoje um grande parceiro dessa pujança da agricultura empresarial que ocorre na região. Nós já éramos da agricultura familiar, 90% da agricultura familiar, o banco, mas agora nós estamos muito fortes também ajudando ao financiamento da agricultura empresarial. Mais de 50% de todo o financiamento da agricultura empresarial na região Nordeste vem dos financiamentos do banco através dos fundos constitucionais. Então, é o Oeste Baiano produzindo soja, produzindo milho, produzindo algodão, é o Piauí, é o Maranhão, é a fruticultura irrigada nos estados que mageiam ali o São Francisco, é as atividades de pecuária que vários estados, a maioria dos estados nordestinos têm. Tudo isso está dentro da nossa ótica também de financiamento. Sem esquecer das outras ações que o banco tem procurado intensificar, que 2025 vai ser nessa mesma toada, ou seja, nós vamos continuar nos portos prioritários, mas vamos continuar avançando na questão empresarial, da infraestrutura, na indústria, mas muito foco também que nós estamos dando priorização para o turismo. Muitos e muitos projetos estão acontecendo na região, muitos resorts, muita coisa boa que gera muito emprego, gera muito renda. Quem trabalha com turismo sabe isso, a quantidade de empregabilidade é enorme, empregos que mexem com toda a rede, não apenas hoteleira, mas entra restaurante, entra serviços, entra tanta coisa. Então, isso também está inserido nesse planejamento. Nós vamos continuar apostando na infraestrutura, apostando na indústria, apostando no turismo, focando no comércio e nos serviços, na agricultura empresarial, na agricultura familiar, na pecuária e, ao mesmo tempo, trabalhando uniformemente dentro dos portes, seja o micro, seja o pequeno, seja o médio e seja o grande. Tenho muita crença que a gente vai ter condições de ter um crescimento em 25 importante, que vai se somar esse investimento, esse crescimento de 23, que vai avançar também em 24 e que vai ter 3 anos aí de movimentos importantes aqui para a região, importante para os estados, importante realmente para mexer com a cadeia econômica. Nós vamos fechar 2024 aqui, só no Ceará, com investimento de mais de 8 bilhões de reais. Então, a gente tem uma condição de, no próximo ano, ainda fazer mais, ou seja, passar dos 9, quem sabe chegar até os 10 bilhões de reais só aqui no Ceará. Então, isso mostra claramente que a gente tem, tanto no Ceará como em todos os outros estados, condições de continuar apoiando o setor empresarial, continuar apoiando quem quer empreender na nossa região, mas, ao mesmo tempo, fazer isso dentro de um olhar de planejamento, de um olhar que veja o curto prazo, que o curto prazo é onde nós vivemos, a gente tem que cuidar dele, mas também que tenha essa conotação de ver o que é que isso vai gerar por médio prazo, o que é que isso vai gerar por longo prazo. As ações, eu acredito que estão numa boa toada, muita coisa a fazer, mas o Brasil está no caminho de muita segurança, eu acredito, no que está acontecendo, né? Estamos com muita responsabilidade na questão fiscal, estamos tendo necessidades de avanços importantes na questão também dos gastos. Daqui a pouco vai sair um pacote de controle de gastos para nos dar ainda mais segurança em relação a isso. O orçamento é sempre apertado, mas a gente tem buscado também ver outras fontes. Então, nós estamos também com muitas parcerias que vão além dos fundos constitucionais. Nós já temos parcerias em andamento com a Agência Francesa de Desenvolvimento, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o Banco Mundial. Estamos conversando com o BRICS, estamos conversando com o CAF, estamos conversando com o BNDES, voltando a fazer parcerias com o BNDES, porque junta o funding do Fundo Constitucional, que é um juros mais barato, com melhores condições, mas também com outros que podem agregar muito valor e que pode dar uma condição muito melhor de negócios para quem quer investir na nossa região. Então, eu quis trazer aqui essa mensagem de colaboração que o banco quer dar, quer estar presente com vocês. A gente tem buscado realmente atuar em todos os segmentos, em todas as áreas. Estamos muito focados em diminuir burocracia, em melhorar a nossa agilidade, em termos condições de uma informatização cada vez mais avançada, ou seja, pular etapas, diminuir tempo, porque
porque a gente sabe que também que quem quer empreender precisa diminuir tempo, precisa ter menos burocracia e precisa ter parceiros. Então, a mensagem do banco é essa: contem com o banco, que a gente quer ser realmente parceiro de vocês para avançar, não apenas no Ceará, mas também em todo o Nordeste. A gente não pode conviver com o Nordeste tendo 27% da população e apenas uma participação de 14% do PIB nacional. Temos que diminuir essa diferença. Isso é uma discussão antiga, mas que a gente tem que persistir nela. Estou olhando aqui o nosso amigo Mauro Filho. Fui secretário da Fazenda com ele. Eu era secretário de Eduardo e ele era secretário do Cid Gomes. E a gente discutia já isso, que o Nordeste tem tudo para dar esse pulo, mas precisa cada vez mais de unidade. E a gente está vendo uma unidade importante, seja do setor político, seja do setor empresarial, seja da sociedade civil. O momento exige isso e a gente tem condições de avançar para diminuir esses gargalos, diminuir essa diferença e realmente gerar riqueza e oportunidades para a nossa região. Então, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade aqui, ao Roberto, ao Marcos André, por estarmos aqui e sempre dizendo, contem com o Banco do Nordeste, porque ele é um banco que tem sede no Ceará, é um banco que quer prestar mais serviços ainda para o povo cearense, como também quer prestar serviços cada vez melhores para todo o povo nordestino. Muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.